Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 4 do livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Se você não viu, aqui no canal tem uma playlist com alguns capítulos que eu já gravei. Então, quando terminar esse vídeo, corre lá para assistir, para você não perder nenhum capítulo. Esse livro tem um conteúdo maravilhoso e ele traz de maneira prática para a gente como a gente pode aplicar na vida dos nossos filhos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Enfim, um vídeo calmo, tranquilo, sem compras, sem passeios, né? Os últimos vídeos foram bem agitados. Se você não viu também, corre lá para ver. Como estamos no verão, a gente acaba fazendo mais atividades fora de casa, até porque daqui a pouco o inverno chega e daí a gente passa muito tempo dentro de casa. Então a gente aproveita bastante para passear, aproveitar com as crianças. Eles também estão de férias. Daqui a 2 semanas eles voltam a estudar. Então, a gente tem que aproveitar o restinho desse verão. Mas vamos ao assunto do livro. O texto compara o cultivo de rosas ao crescimento espiritual da criança e como a gente deve cuidar especificamente de cada uma. Do mesmo jeito que a gente cuida de uma planta, que a gente rega, que a gente poda, que a gente coloca um fertilizante, que ela precisa de sol e de água, assim as crianças também precisam do nosso amor, da nossa atenção, da nossa orientação para que elas possam ser cada dia mais próximo a Jesus. Então hoje nós temos os botõezinhos de rosas verdes em nossas mãos, eles estão crescendo. E essa imaturidade que eles têm hoje é uma oportunidade da gente orientar eles pelo caminho certo, a coisa certa a se fazer, o caminho a se seguir. O capítulo mostra como Jesus era uma criança amável, uma criança bondosa, uma criança que tinha disposição sempre em ajudar os outros. E a vida dele era uma vida simples. E a beleza do caráter de Jesus estava nas coisas simples que ele fazia. Mas ele fazia diferente, ele fazia com bondade. Ao mesmo tempo que ele era bondoso, ele também era firme nos seus princípios. E isso é uma coisa incrível que uma criança precisa ter. Ela ter firmeza no que ela acredita e ter muita convicção nos princípios que ela acredita. E Maria ficava maravilhada com o caráter de Jesus. E embora Maria não compreendesse plenamente a sua missão aqui na Terra, ela assumiu a sua responsabilidade de cuidar de Jesus da melhor maneira que ela podia. Ela ensinava a Bíblia para ele, ela conduzia ele pelo caminho, ela mostrava para ele como ser uma criança bondosa. E assim como ela criava Jesus, nós precisamos pegar esse exemplo pra gente criar os nossos filhos dessa forma também. Então, para que nossos filhos cresçam espiritualmente, eles precisam da nossa ajuda, eles precisam do nosso apoio e da nossa orientação. Em nosso esforço de sempre corrigir o mal, a gente precisa ter cuidado para que a gente não sobressaia as coisas erradas que os nossos filhos fazem e ficar focando apenas nisso, não falando as coisas positivas que eles falam, só apenas reforçando as coisas negativas. E eu sei que isso é uma coisa que às vezes nós pais nos perdemos muito no caminho, né? Quando a gente fica reforçando sempre o que o nosso filho faz de errado e nunca reforça o que ele realmente precisa fazer. Criança, ela sempre vai aprender por repetição. Então, eu sei o quanto é cansativo a gente ficar repetindo as mesmas coisas sempre, mas para que eles possam crescer e se desenvolver, esse é nosso papel como pai, sempre estar relembrando o que eles precisam fazer e principalmente fazer da maneira correta. Uma frase no livro que ela fala assim: as flores não desabrocham ao sopro de um vento quente. Isso é verdade. A gente nunca vai ver uma criança tendo um bom relacionamento com os pais, com os amigos, com quem quer que seja, se nós, os pais, oprimimos elas ou fazemos coisas que deixam elas desmotivadas. Nós precisamos ser os primeiros motivadores deles. Precisamos ser as pessoas que eles mais confiam e que eles sabem que podem confiar na gente, eles sabem que a nossa palavra tem uma importância muito grande. E quando eles sentem que nossa palavra tem uma importância muito grande, eles se sentem confiantes para fazer o que a gente está orientando. Quando formos ajudar nossos filhos a desenvolver a sua vida espiritual, nós precisamos lembrar da ternura de Deus. Ela fala que cada roseira é diferente e requer um cuidado especial. Então ela quis nos mostrar que cada criança é diferente, cada criança vai ter uma aproximação diferente de Deus. Cada criança vai ter uma experiência espiritual diferente com Deus. Não existe um padrão. Deus não tem um molde. O crescimento espiritual de cada criança é exclusivo. E além do mais, cada um de nós vai até Deus de uma maneira diferente e com uma experiência de vida diferente. Porque nós temos personalidades diferentes. Então, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito diferente de lidar com as coisas. E ela dá o exemplo de 2 discípulos, que é Pedro e João, né?
totalmente diferentes. Pedro é reativo, ele foi rápido para aceitar Jesus, mas da mesma forma também foi rápido para negá-lo. A mesma coisa de João, que tem um temperamento totalmente diferente, que é mais amoroso, que era mais amigo, que era mais leal. Porém, as coisas que João passou, talvez Pedro não passasse da mesma forma, porque eles têm personalidades diferentes. E assim é com nossas crianças, cada uma tem a sua personalidade diferente e também nós pais temos as personalidades diferentes. E cada um viveu um relacionamento, uma vida espiritual diferente com Deus. Tanto Pedro quanto João serviu a Deus com a personalidade deles da melhor maneira que eles podiam. E Deus usou eles de maneiras diferentes. Cada um dos nossos filhos tem personalidades únicas, parcialmente herdadas ou parcialmente desenvolvidas ao longo das experiências da vida. Cada criança vai experimentar a salvação e o amor a Deus de maneira diferente. Mas um aspecto importante que ajuda a criança a se desenvolver espiritualmente é entender que sua personalidade afeta seu relacionamento com Deus, porque o temperamento é uma parte importante na personalidade. Quando a gente entende qual é a personalidade da nossa criança, nos ajuda melhor a lidar com elas. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, porque depois que você entende como é o temperamento da sua criança, ajuda tanto a você lidar com ela, como lidar com outras pessoas também. Então, aguardem. A gente percebe o quanto as crianças são diferentes nas coisas simples do dia a dia, como por exemplo, muitas crianças que têm dificuldade de tomar decisões, mas tem crianças que conseguem decidir super rápido o que querem. Algumas crianças se adaptam muito rápido à mudança, já outras levam um certo tempo para se adaptar. Tem um exemplo vívido disso aqui na minha casa. Quando nós nos mudamos para cá, para você que não sabe, nós morávamos no Brasil e há 2 anos atrás nós nos mudamos aqui para os Estados Unidos e foi uma adaptação muito grande para as crianças no início. Hoje não, eles já estão bem adaptados, mas no início a gente via a diferença de um para o outro, como foi, né? Primeiro com Bianca. Bianca, ela teve uma fase bem ali no início que ela, assim, não estava se adaptando bem, ela chorava, pedia para voltar para o Brasil, dizia que esse país era muito difícil. Mas depois de um tempo ela começou a se adaptar mais rápido. Já Daniel, ele teve uma certa dificuldade por um tempo maior, né? Ele teve uma dificuldade com a língua, não de aprender, mas assim, de se adaptar ao local, ao lugar. Mas ele também conseguiu. Então, cada criança levou o seu tempo. Então, não existe uma receita, uma fórmula exata para cada uma. Cada criança vai ter o seu tempo. E eles têm uma personalidade diferente. Bianca, ela é mais positiva, ela acha que vai dar tudo certo, que tá tudo bem. Ela tem essa tendência a sempre olhar o lado positivo das coisas. Já Daniel, ele é mais preocupado, ele fica tenso, ele fica achando que não vai dar certo. E levando para um lado mais espiritual, cada um vai ter uma experiência de fé diferente. Por mais que as crianças, elas cresçam dentro da mesma casa, elas vão ver o lar de maneira diferente, elas vão ter experiências em famílias de forma diferente, porque elas sentem diferente. Nenhuma fórmula funcionará para todas as crianças, porque a salvação é uma questão individual. E enquanto ajudamos os nossos filhos a crescerem espiritualmente, nós também precisamos saber o que nós queremos, para onde nós queremos levá-los. Para mim, o objetivo é claro, a salvação e a vida eterna com Deus. Esse é um princípio que sempre vai reger a minha casa, a minha vida e a vida dos meus filhos. Esse é o meu desejo para eles. Mas para que você consiga chegar até lá, você precisa traçar um plano, você precisa pensar como eu vou fazer isso com os meus filhos, o que eu posso fazer para que eles continuem no caminho, para que eles sintam o desejo de estarem nesse caminho. E ela dá 4 passos que você pode fazer na sua casa com seu filho, para que vocês sempre relembrem essas metas e sempre se planejem para que isso seja algo vívido na casa de vocês, algo presente, algo que sempre seja lembrado, tanto para as crianças quanto para nós pais. E o primeiro ponto que ela fala é: ajude o seu filho a conhecer a Deus. E nesse primeiro parágrafo ela fala algo muito forte, que chamou muito a minha atenção e de fato faz muito sentido. E eu quero ler para vocês, para não perder nenhuma palavrinha do que ela falou, mas preste atenção. Satanás vem representando o mal, a natureza e o caráter de Deus desde o seu tempo no céu. Um de seus principais esforços tem sido dar aos seres humanos um quadro errado de Deus, para que creiam que ele é um juiz injusto, severo, rigoroso, que não se importa com as aflições de seus súditos terrestres e cujas exigências são irrazoáveis e impossíveis de cumprir. Se Satanás não consegue levar as pessoas a crer nesse quadro, ele tem uma alternativa a oferecer. Deus é tão amoroso e carinhoso que não castigará ninguém por má conduta.
Qualquer jeito de viver está bem. Deus não se importa com o que fazemos. Ele compreende nossa natureza humana e sabe que nos é impossível vencer as inclinações para o mal. Olha que forte isso, gente. A gente sabe que a gente tem a tendência a fazer as coisas erradas, mas às vezes a gente deixa se levar por isso. Mas Deus sabe que eu não consigo fazer isso, então vamos deixar passar, né? Ele entende, ele é um Deus de amor. Mas isso não é verdade, sabe? A gente precisa sempre tentar dar o melhor para os nossos filhos, para nós mesmos, sabe? E eu sei que não existe a perfeição, mas Deus quer que a gente dê o nosso melhor, sempre. E isso não quer dizer que a gente não vai errar, a gente vai continuar errando, vai continuar falhando, mas mesmo quando a gente falha, a gente precisa continuar tentando dar o nosso melhor. Uma das metas mais importantes que você deve ter na sua vida é apresentar a Deus de forma real para o seu filho. Mas antes de apresentar de forma real para o seu filho, você precisa conhecer ele primeiro. Você precisa ter a sua experiência espiritual com ele primeiro para poder transbordar isso na vida do seu filho. E nada vai agradar mais a Deus do que você buscar conhecer o melhor. E como nós podemos conhecer a Deus? Ela dá 2 exemplos de coisas práticas que a gente pode fazer, que são coisas simples, gente. Primeira é: procure todos os versos que descrevem a Deus e a maneira como ele interage com as pessoas. Vai lá na sua Bíblia, procura versos que falam como Deus agia com as pessoas, como nós devemos agir com as pessoas. E peça sabedoria a Ele para que você possa ser semelhante a Ele. Eu sei que todos nós temos falhas, eu tenho as minhas falhas, eu reconheço. Eu sei onde eu erro. Então, quando acontece isso, eu sempre oro a Deus para que Ele me ajude a passar por essa barreira, pedir sabedoria para que eu reaja da forma que Ele quer que eu faça. E eu sei que nem sempre isso é fácil, nem sempre a gente consegue, mas a gente não pode desistir. A segunda coisa que ela fala é: faça uma lista das características de Deus e medite sobre uma delas a cada dia com o seu tempo a sós com Deus. Eu sei que o devocional para a mãe é uma questão bem delicada às vezes, porque principalmente quem tem filho pequeno, a gente tem bastante dificuldade. Mas pensa em 2 minutos é melhor do que nada. E depois você vai acrescentando. Sempre o pouco é melhor do que nada. Então dedique um tempo à sua vida espiritual com Deus. Eu gravei um vídeo há algum tempo atrás falando sobre isso, de como é importante a gente ter esse relacionamento com Deus, porque quando a gente tem esse relacionamento com Deus, a gente consegue passar pelas dificuldades da nossa vida de uma maneira muito melhor. Passar a conhecer a Deus mais intimamente, você refletirá para seus filhos uma imagem mais nítida dele. O segundo passo é ajudar seu filho a desenvolver um caráter cristão. Uma das frases que Salomão escreveu foi, tá lá em Provérbios 20, verso 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Uma das grandes responsabilidades da maternidade e da paternidade é ajudar a criança a desenvolver uma harmonia com as pessoas da família, com seus amigos e outras pessoas que eles conhecem e encontram. E a gente sempre deve mostrar para eles o quanto isso é importante, essa harmonia, tanto para a outra pessoa, mas principalmente para ele. E o quanto isso ajuda ele a ser uma pessoa melhor e a desenvolver relacionamentos saudáveis. E o terceiro ponto que ela fala é aceitar a salvação que Cristo oferece. E embora desde pequenininho a gente ensine os nossos filhos sobre isso, essa decisão de aceitar vai demorar um pouco mais, vai ser lá na frente. Mas essa base que a gente vem formando agora vai dar todo o suporte para ele lá na frente, o qual caminho ele quer seguir. Então, uma coisa que precisa ficar bem claro é: não force o seu filho a fazer isso, mas conduza ele para que ele sinta o desejo naturalmente, sem a sua intervenção direta nessa questão, sabe? A gente poder ensinar, mas que lá na frente ele decida porque ele acredita, porque ele crê, porque ele ama Deus assim como você ama. E o quarto passo, que está meio que ligado ao terceiro, é assumir um relacionamento íntimo com Deus. E cabe aqui aquele verso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E isso afeta tudo o que nós fazemos e tudo o que nós nos tornamos. É andar tão perto de Deus que os nossos pensamentos se tornem os pensamentos deles, que as nossas ações reflitam o que ele faria se ele estivesse aqui. É isso que nós devemos desejar para os nossos filhos e para nós mesmos. Ela sempre foca que nós devemos ensinar aos nossos filhos sobre Jesus desde sempre, desde pequenininhos. E tem um trecho do livro que fala o seguinte: as crianças podem começar seu relacionamento com Deus antes de terem idade suficiente para ir à escola, simplesmente no momento que Jesus se torna amigo e companheiro delas. Podem aprender a confiar que Ele as ajudará em suas dificuldades.
Enquanto crescem, o relacionamento vai amadurecendo e à medida que se expande sua compreensão acerca de Deus. Então esse relacionamento ele vai crescendo ao longo da vida delas, mas para isso nós precisamos começar enquanto eles são pequenos. Óbvio que se seu filho é maior e você deseja que ele tenha esse relacionamento, você deseja que seu filho seja próximo de Deus, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas também não é impossível. Tá, mas se a gente tem filho pequeno e a gente começa, a gente não vai ter tanta dificuldade assim lá na adolescência, quando eles estiverem um pouco maior. Naturalmente, esses podem ser alguns passos que você pode querer seguir com o seu filho, pode tornar eles os melhores passos, mas representa apenas o início, mas eles podem ser os principais. A vida com Deus nem sempre vai ser fácil, mas a gente precisa ensinar eles desde pequeno que, independente de que seja fácil ou não, é o melhor lugar para eles estarem. Pelo menos esse é o princípio que rege a minha casa, que eu ensino para os meus filhos, e isso é o meu desejo para ele, não só para a vida deles, como para a minha também. No final do livro, ela dá uma listinha falando sobre o desenvolvimento da fé. O que você pode fazer com as crianças pequenas e com as crianças maiores. Se você quiser, eu vou passar essa lista aqui para vocês, tá? São dicas práticas para vocês fazerem com eles ao longo da vida. E eu achei tão interessante porque são coisinhas pequenas, mas são as coisinhas pequenas que a gente vai construir algo muito grande na vida deles. Vou tentar editar para colocar aqui para vocês, porque daí vocês conseguem visualizar isso, né? E quando você for orar pelos seus filhos, você sempre inclui essa listinha para que Deus ajude você a guiar eles dessa forma. E eu sei que nós temos desafios muito grandes, porque o mundo está aí atacando as nossas crianças de todas as formas, mas nós precisamos nos juntar àquele que realmente vai ter forças para nos ajudar, que vai conseguir nos orientar ao que nós devemos fazer. Mas para isso nós precisamos estar perto dele, ter um relacionamento com ele todos os dias. E já pensando em como ensinar nossos filhos isso de maneira prática, como eles serem bondosos, a ter um relacionamento com Deus e como nós também precisamos desse tempo com Deus. Eu preparei um material muito especial. Seja alguém que espalhe atos de bondade. Se você não me segue lá no Instagram, entra lá no meu canal de transmissão. Eu disponibilizei o link gratuito para você e baixe o material para que a gente faça juntas essa semana. Nós vamos começar a fazer o devocional, tem 5 devocionais, então um para cada dia da semana, com atividades práticas para você fazer com o seu filho. E tem cards, tem uma mensagem especial para você, mamãe. Você pode fazer com os seus alunos na sala de aula também, se você é professora. Então, vai lá ver o material que tá muito lindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo capítulo.